impossível fazer uma massa folhada em 15 minutos? Não. Quer dizer, em 15 minutos se calhar é um bocado abuso, tá? Mas em 20 minutos dá para fazer. Agora, é preciso ter técnica, não é? O que é massa folhada? Basicamente é uma massa, vocês meter gordura intercalada e vão fazer várias camadas. No momento de torragem ou a gente chama-lhe torragem, é quando vocês fazem várias camadas. Agora, o importante a ter retido é o seguinte: consoante os materiais que vocês vão usar para fazer a massa folhada e consoante o stress que vão criar sobre o glúten na massa, vocês vão fazer uma massa que pode passar de 5 mm para 5, 10, ou uma massa que vai passar de 5 mm para 20. Ok? Primeira precaução, tipo de farinha. A gente usa uma farinha que tem glúten, ou seja, uma farinha T65. Tem mais glúten que a T55. Esse glúten vai permitir ter mais elasticidade. Isso é bom para fazer o quê? Massas folhadas como, por exemplo, o mil folhas francês clássico. Uma folha de 5 passa por uma coisa de 20 e vocês depois cortam às medidas. Podem usar 55? Podem, vai fazer uma massa folhada mais baixa, mais pesada e que não vai ser tão afiolada. Por outro lado, vai-se partir mais facilmente. Se for bem cozida, atenção, se não vai ficar empapado, papuda, maçuda. Que mais? Outra precaução é, vamos pensar em trabalhar uma massa 65. Para conseguir aquele grande alveolar no forno, vocês precisam de uma massa que tenha uma elasticidade bem desenvolvida, ou seja, a gente tem que amassar 5 minutos em primeira velocidade para chegar ao momento de mistura, ou seja, fica tudo homogéneo, e depois vamos desenvolver o glúten até ao máximo. Isso geralmente demora uns 10 minutos em segunda velocidade, se for numa batedeira. A gente tem tempo para fazer isto tudo? Não. No mínimo são 5 minutos, é o período de mistura. Depois removemos. Quando formos fazer isso, vamos ver que a massa tem partes de peça elástica e outra parte de pasta de celofane. Mas vão conseguir fazer um bom produto através disso. Agora tem que pensar no que é que vão fazer, né? Se for tartes de maçã, se for paniques, se for folhados de salsicha, ótimo, porque a gente não quer que ela leve muito, não quer que ela cresça muito. Agora, se a gente quiser fazer tipo vol au vent, a gente quer um vol au vent alto, não quer uma coisinha meia reca, né? Então, esse é um ponto importante. Vamos voltar ao assunto. Dá para fazer? Dá. Portanto, amassam 5 minutos a primeira velocidade, sai fora, esticam já mais ou menos na dimensão que querem. As formas de colocar a gordura dentro da massa e fazer camadas é múltiplas e variadas. Eu gosto da minha técnica de croissants que me ensinaram, que é uma massa retangular e depois outro retângulo que tem só metade da largura da massa em margarina, coloca-se no meio, dobra-se, parece um envelopezinho, depois a gente começa a esticar. No turismo de Portugal, por exemplo, a gente ensina que a massa folhada deve ter 3 voltas simples e uma volta em livre. Isto vai mudar consoante a casa, está bem? Consoante o local onde vocês estão a trabalhar, consoante o país. Por exemplo, para fazer aquela massa folhada para 1000 folhas, que chegava a 20 cm de altura, ele dava 6 voltas em livre, o que também esticava o glúten ao máximo possível, portanto ela ia ter muita elasticidade. Porém, tinha que deixar períodos de repouso entre cada volta de 6 horas aproximadamente. Ora, agora vamos pegar na massa, meter a manteiga, colocar na laminadora, que é para facilitar a nossa vida. Dá para fazer a mão? Dá, vai custar um bocadinho mais. E vamos esticar. A minha regra é, quando vocês conseguirem dobrar, vamos começar pelas 3 simples. Quando vocês conseguirem dobrar em 3, tem que ficar um quadrado. Se não ficar um quadrado, ficamos mais um pouco. Ora, acabamos de dar a primeira volta. A primeira volta é a volta simples, que é o quê? Imaginem que vocês têm uma massa assim, ok? Vocês vão dobrar, a bichinha aqui e assim, ou seja, fica uma camadita ali, 3 camadas, pronto. Isto é a volta simples. E a volta simples, o que é que a gente vai fazer?
Para conseguir continuar a trabalhar sem que a massa fique deformada, em todas estas curvas, a gente vai cortar. Depois a gente gira e continua a laminar. E isto é até ao fim, ok? Seja ela simples, seja ela em porta-moedas ou em 4, como quiserem. Ou em livro, a gente chama de livro. Em França é que é porta-folha. Portanto, cortam sempre nas laterais, o que vai fazer com que ela não retrai tanto. E pronto, é assim que terminam a vossa massa, chegam à quarta volta, dão-lhe a voltinha, depois vamos só ajustar. Geralmente eu ajusto sempre à medida que eu quero. Para trabalhar aqui, por exemplo, eu só preciso de uma massa que esteja no máximo a 5 mm. E é isso, depois é só armazenar. Massa folhada maravilha na congelação, dura meio desafio, sem perder qualidade. Portanto, é isso. Dá para fazer, só tem que ter técnica.